Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Advogado de Sucesso e hoje eu tenho a honra de receber aqui Dr. Murilo Silva Freire, que veio de Cuiabá, uma presença ilustre cuiabana, que veio aqui nos visitar e nós não poderíamos perder a oportunidade e já trouxemos ele para uma gravação de um episódio. Dr. Murilo, seja muitíssimo bem-vindo, é uma grande satisfação recebê-lo aqui. Muito obrigado, Valdemiro, equipe Els, pela receptividade, viemos aqui aprender um pouco, trabalhar, né, visitar a família que também temos aqui em Curitiba, meu filho mora em Curitiba, e aqui passar um pouquinho de frio, né? Trazendo o calor do Mato Grosso, um pouquinho de Cuiabá aqui para Curitiba. Boa, É um prazer estar aqui. Que bom que vocês estão gostando de Curitiba, desse friozinho que vocês acertaram, né? Acertaram a mão, pegaram a semaninha bem gelada e isso vai dar esse calor aqui para nossa dinâmica de hoje. Verdade. Doutor Murilo, gostaria de começar... Claro, lhe agradecendo pela presença, mas gostaria de conhecer um pouco mais sobre o Murilo, levar para o nosso público um pouco mais sobre a experiência do doutor Murilo Silva Freire, da onde veio, como se encantou pelo direito, né? Porque inicialmente sua formação é administração de empresas, né? Comecei então como administrador de empresa. Um administrador advogado, né? Muito tempo depois, né? Joia. Me conta um pouco como é que foi essa história, o embarque no direito, como é que foi isso? De fato, a relação com o mundo do direito, com o mundo da advocacia sempre foi uma paixão que vem lá de trás, né? De família ainda, né? Então, tive como referência um pai advogado que foi um grande jurista no estado do Mato Grosso, um grande criminalista lá no Mato Grosso, e que ainda pequenininho em casa, menino em casa, a gente já tinha o olhar, né, de admiração pela profissão. Mas acabou que a vida me colocou no outro caminho e não posso, por assim, considerar que houve uma sucessão, não, ao contrário, né? Trilhei ainda jovem o caminho da administração de empresa e acabei que num determinado momento da vida, chegando à conclusão de que o pai tinha razão. Meu filho, faça direito. Aquela velha máxima, né, Valdemiro, que o adolescente meio ainda definindo o caminho a trilhar, acaba por pegando um rumo, um caminho que não seria aquilo que lhe reservaria a vida lá para frente. E, num determinado momento, então iniciei assim, após a morte dele, o curso de Direito, e aí me encantei com o mundo da advocacia, e graças a Deus aí já se vão mais de 20 anos de atuação no mercado, tanto no estado do Mato Grosso quanto no estado de Goiás, onde há 12 já atuamos também na nossa advocacia, vocacionada aí ao agronegócio preponderantemente, né? Iniciamos lá atrás na certeza de que o advogado, ele precisa, em primeiro lugar, Valdemiro, ter paixão por aquilo que faz. Eu digo para o nosso time de colegas do escritório que eu não posso admitir aqui um colega atuando sem ter amor pela advocacia. Para mim, pessoalmente, essa é a premissa básica. Você precisa gostar daquilo que faz. Eu não posso ser aquele advogado por exclusão. Eu não posso escolher a advocacia por exclusão. Eu estou advogando porque não passei no concurso público A, B ou C. Eu queria ser juiz, promotor, procurador do estado, enfim, eu não passei no concurso, então me sobrou advocacia, vou ser infeliz para o resto da minha vida. Não é isso. O advogado de sucesso, ele precisa amar, ele precisa ter brilho nos olhos, Valdemiro, para poder, aí sim, persistir naquela profissão, planejar, pensar e a partir daí alçar novos voos. Então esse é o primeiro aspecto, o amor à profissão. Também, na minha opinião, Valdemiro, existe um segundo aspecto de suma importância. O advogado precisa ter trejeito de advogado. Boa. Advogado não pode ser aquele cara para dentro. Outro dia em Goiânia eu estava atendendo um grande empresário, um dos maiores empresários do estado de Goiás. Ele brincou comigo, falou: você é intenso. Você é um cara que chega aqui para uma reunião, você participa, você entrega energia. O advogado precisa ser intenso. Aquele advogado frio, aquele camarada, né, que fala para dentro, ele precisa refletir, ele precisa mudar. Meu falecido pai, Valdemir, foi um grande jurista no Mato Grosso, um grande orador. Ele brincava comigo ainda menino, ele dizia: meu filho, quando você for falar em público, fale para o último ouvir. Boa. E não para o primeiro. Por quê? Porque somente assim você faz a sua mensagem chegar para toda aquela plateia. Eu consegui aplicar isso na universidade, onde eu lecionei Direito Penal por 8 anos, né, lá na minha cidade natal, lá em Cuiabá. E aí o escritório cresceu, eu acabei abandonando a vida do magistério
e fui me dedicar exclusivamente para a advocacia. E o terceiro aspecto, Valdemiro, dentro dessa linha, o advogado precisa entender que a advocacia é uma sementeira, e de fato o é. Nós não temos na advocacia, sobretudo para aqueles jovens advogados que estão iniciando, nós temos que compreender que esta sementeira ele vai produzir, ele vai constituir, plantar essa carteira ao longo de uma vida profissional. Claro, exige-se hoje planejamento, exige-se, né, uma dedicação, mas eu quero dizer para o advogado que está aí naquela fase, né, intermediária da profissão, meu amigo, insista, persistência, paixão, trejeito e persistência. Né? É necessário compreender, Valdemiro, que eu estou há 12 anos numa ponte aérea, Cuiabá, Goiânia, Cuiabá, Goiânia. Já tive momentos de repensar o esforço físico, a distância da família, morando em hotel, andando de Uber, né? Eu costumo brincar com a minha esposa, Anaíse. Eu falo, olha, demorei tanto tempo para ter uma boa casa, hoje eu tenho uma boa casa. Demorei tanto tempo para ter um bom carro, hoje eu tenho um bom carro lá em Cuiabá. Demorei tanto tempo para ter um bom escritório, hoje eu tenho um bom escritório em Cuiabá. No meu processo inicial em Goiânia, eu morava em hotel, andava de táxi ou Uber, né? E o escritório lá ainda era muito acanhado, e hoje, graças a Deus, nós estamos mudando essa realidade lá em Goiânia também. Mas isso só foi possível, Valdemiro, pela persistência, resiliência. Então, eu diria para você o seguinte, dentro dessa linha de raciocínio da advocacia, é necessário ter essa paixão, ter a persistência e ter o trejeito. Esse trejeito é fundamental, e para aqueles que não o têm por natureza, busque auxílio, busque capacitação, né? É necessário saber falar, gesticular, é necessário você vender a sua mensagem, não só para o cliente, mas sobretudo para os julgadores, para, né, juízes, para os tribunais, numa sustentação oral, a entrega técnica precisa acontecer. E você só vai transmitir essa mensagem com uma boa comunicação, com uma boa eloquência, e por aí vai. E aí parte do convencimento, né? A parte do convencimento, né? O juízo, essa interação, né? Esse viés substantivo, é necessário trabalhar esse conhecimento com os magistrados. Então, na minha opinião, a vida me ensinou que você tendo essas três características, você tem uma advocacia de sucesso. Muito bom, muito bom. Você comentou que você está no Centro-Oeste, Cuiabá e Goiânia. Essa ponte aérea durante 12 anos e tal. O teu escritório, então, ele está vocacionado especialmente para o agronegócio. Conta um pouco da história do escritório Silva Freire, ou das áreas de atuação do escritório Silva Freire. Como é que está isso hoje? Na verdade, o escritório hoje ele está estruturado, né, de maneira a atender alguns segmentos de mercado. Nós iniciamos um carro-chefe, digamos assim, lá no passado, foi de fato o direito público, né? Muita advocacia de contas, muito direito público vocacionado aí especialmente para os TCS e TCU. E eu brinco com alguns amigos, né, sobretudo o pessoal do direito ambiental e também do agrário, no sentido de que, olha, às vezes é necessário aprender muito mais direito administrativo para ter êxito no ambiental do que as particularidades, as especificidades do direito ambiental. E o direito público trouxe para nós uma bagagem no sentido de compreender melhor a aplicação dessas outras disciplinas relacionadas aqui com a área pública, com a administração pública. Ora, o direito ambiental ele está relacionado, sim, a autoridade ambiental reguladora, né, fiscalizadora. O direito das concessionárias está ali no regulatório, né? Tudo isso é direito público. E aí, Valdemiro, a faculdade ensina muita gente, o jovem, o acadêmico lá, o aluno que está na faculdade, vai formar, ele só pensa em quê? Direito civil, direito penal, direito civil, direito penal. Via de regra é isso. Né? Mas a maioria, né, dos formados aí, dos jovens advogados, não olham o direito público como sendo uma área de atuação. E aí, dentro desse direito público, eu tive a graça, né, de descobrir aí sim as especificidades derivadas do direito público. O ambiental, o tributário, né, são relações com a administração pública, com o poder concedente, o regulatório. Né, nós temos hoje o Mato Grosso recebendo aí investimentos
fortes investimentos em infraestrutura, seja em ferrovias, em rodovias, e aí nós temos sim o braço do escritório que atua nessa área do direito público, né? E dentro dela, aí sim, o ambiental, o fundiário, né? A infraestrutura, o regulatório, e aí nós atendemos as empresas no Mato Grosso, né? De forma muito positiva, né? E é outro aspecto, viu, Valdemiro? Não adianta o advogado pensar teses, etc, maravilhosas, e não entregar. Não entregar. O cliente precisa do resultado positivo. Ele precisa ver o seu direito respeitado. Perfeito. Né? Ele precisa fazer com que o teu planejamento, que a tua empresa, que é o teu direito, o teu contrato de concessão seja respeitado, o teu reequilíbrio econômico e financeiro daquela tarifa de uma empresa de ônibus, de uma ferrovia, de uma hidrovia, seja acolhido pelo poder regulatório, né? E o teu contrato ser reequilibrado para manutenção e continuidade daquela relação. Então, essa parte do direito público a gente faz uma atuação muito forte, uma ênfase muito forte lá no Mato Grosso e no estado de Goiás também. E nasce, é inegável, no centro-oeste brasileiro, o quê? O agronegócio. O tão falado agronegócio que hoje em dia... E carrega o Brasil nas costas. Hoje em dia é novela do agronegócio, matérias do agronegócio, e de fato a gente tem muito orgulho, né, de morar no Mato Grosso. De fato a gente olha para o Mato Grosso e fala, olha, realmente o agronegócio aqui é muito forte. Como também no estado de Goiás. Hoje nós temos casa no Mato Grosso, casa em Goiás, em Goiânia, e amigos também nos dois estados, nas duas cidades, em um duplo endereço, tanto pessoal quanto profissional, e o Centro-Oeste acaba que congrega essa força do agronegócio que é tão importante para o PIB brasileiro. E também é necessário dizer, como cuiabano que eu sou, que eu tenho muito orgulho dos sulistas do bem que subiram do sul do Brasil para o Mato Grosso, né? E aí sim houve uma verdadeira transformação econômica daquele estado. Como cuiabano eu preciso reconhecer isso. Eu tenho vários clientes, né, sulistas, grupos econômicos, sulistas, e que, de fato, vieram, somaram, enraizaram, investem no estado, investem no agro, geram emprego e renda lá no Mato Grosso. A soja, o algodão, o milho, a pecuária, enfim, não interessa a vocação, né, o segmento do agro, em que este ou aquele sulista atue, mas o fato é que isso tem que ser reconhecido e é reconhecido. O sulista subiu para o Mato Grosso e transformou o Mato Grosso num estado produtor, né, de riquezas, e essa riqueza vem aí efetivamente do agronegócio. Então, o advogado que pensa, né, em atuar no Mato Grosso, não tem como ele ignorar esta vocação do Estado, que é o agronegócio. E aí no mundo do agronegócio você tem, né, uma infinidade de situações, a iniciar agora pela nova reforma tributária, que certamente gerará um impacto grande nesse segmento, né, da nossa economia, que é o agronegócio. Muitas teses novas, muitas novidades aí virão. Então nós temos aí o aspecto tributário, nós temos aí o trabalhista, nós temos aí uma atuação forte do Ministério Público do Trabalho, né, em relação às grandes operações. Nós temos aí enfrentado aí essa dinâmica de atuação dos órgãos de controle, tanto na parte ambiental quanto na parte trabalhista, e isso tudo é muito bonito, porque alguns colegas professores, ainda na faculdade, quando eu ainda dava aula, Valdemiro, brincava comigo, né, via de regra membro do Ministério Público. Poxa, Murilo, aquela demanda e tal, você tem que entender que o órgão de controle, o Ministério Público, está ali para atuar daquela maneira, e eu diria sempre, né, para esses colegas professores à época, né, graças a Deus, porque se vocês não atuassem enquanto órgão de controle, a advocacia não teria, né, aquela demanda para enfrentar. Então, basicamente, a atuação do escritório: direito público, direito do agronegócio, sucessões de família. A gente também atua fortemente nessa área, com um time de profissionais, valorosos profissionais, que no dia a dia acabam fazendo a coisa acontecer, né? Aquele outro viés, e aí nós contamos sim com a ELS como empresa consultora do nosso negócio. Eu tenho aqui que registrar e te parabenizar em teu nome, em nome do Jorge, a nossa satisfação de estar aqui já há um bom tempo com vocês, para dizer o seguinte:
além das características do pessoal do advogado, existe uma que esta é inegociável, na minha opinião. O advogado precisa olhar para o teu próprio negócio e encarar aquilo como um negócio. Boa. Aquela advocacia clássica, tradicional, da época do meu pai, que já faleceu há 30 anos atrás, aquela não tem mais espaço. Nós estamos vivendo no mundo da tecnologia, nós estamos vivendo no mundo da comunicação instantânea, nós estamos aí no mundo, né, das redes sociais, e há a necessidade de se ter uma visão de futuro. Nós precisamos dialogar com esse futuro. Exato. E aí tem um problema, Valdemir. A faculdade não ensina isso para ninguém. A faculdade não ensina isso para ninguém. A faculdade, eu arrisco dizer que distancia o profissional a ser formado daquele advogado do futuro, né? Que precisa ser preparado com tecnologia, preparado com administração, preparado com essa carga, digamos assim, teórica de outros segmentos que a gente não enxerga na advocacia tradicional, né? E onde é que o advogado que não foi treinado, não estudou, né? Vai buscar isso. Vai buscar isso. Onde é que ele vai beber esta água? Exato. Esse é o ponto. Exato. E aí não temos como ficar longe das feiras, dos congressos, dos seminários, onde, né, e aí eu tenho orgulho de dizer também que, nada obstante morar no Mato Grosso, em Cuiabá, desde a primeira FENALO, nós estávamos lá presente, aprendendo, né, absorvendo aquele conhecimento para que nós pudéssemos implantar no nosso escritório, desde a época da Ana Luísa Moranga, né, salve melhor juízo, esse era o nome dela lá, da coordenadora à época, uma loira, eu lembro da figura dela, nunca mais vi na FENALO, mas enfim. Mas o fato é que a partir daí você passa a ter uma visão diferenciada, né, da importância do que é uma jurimetria, da importância do que é um sistema de gestão, são vários, né, no mercado, a importância de gestão de contratos, de uma análise de um BI interno, né, inclusive eu costumo brincar com o pessoal do escritório que a FENALO se tornou curitibana. Né? É impressionante a FENALO, porque lá no começo, lá atrás, nós íamos para a FENALO, X instantes São Paulo, Curitiba. As empresas de consultoria, as startups, né? Hoje lá está assim, Curitiba, São Paulo, Curitiba, São Paulo. Então isso é muito bom, né? E para nós que a gente acaba vindo para Curitiba por razões familiares, é muito bom estar aqui, vivenciando Curitiba profissionalmente também, né? E aí a nossa ponte aérea vai ganhar mais uma perna, né? Boa. Cuiabá, Goiânia e Curitiba ficamos nessa... O Paraná é bom do agronegócio também. De repente vem uma perna do Silva Freire. É verdade, verdade. Quem sabe um dia. Tem que acostumar com o frio, viu, Ademir? Boa. É isso. Legal. Muito bem. E você trouxe da administração esse teu faro por negócios? De onde é que o Murilo tem que eu reconheço isso em você, você tem uma habilidade de negociação, uma habilidade de penetração, você conversa, até mencionei você em um outro episódio que eu gravei aqui, porque isso me chama muito a atenção e não é tradicional de advogados isso. Essa absoluta tranquilidade que você tem de estar conversando com um empresário multibilionário e estar conversando com uma pessoa muito simples que você transita aqui tranquilamente e você consegue negociar com tranquilidade, com a maior tranquilidade. E eu costumo dizer também que um bom negociador é aquele cara que ele não é um chato, ele é o cara bom de estar do lado. Eu me sinto bem ao estar do lado de um bom negociador. E as pessoas têm dificuldade de entender isso. Acham que o vendedor é um cara chato, aquele vendedor de Barça de antigamente, né? Que chegava alugando a cabeça da mãe, começava com 5 mil reais um monte de livros e vendia por 500 reais aquele monte de livros. E na verdade eu prego exatamente o contrário, que o bom negociador é aquele cara que é um cara simpático, bom de estar do lado, e eu vejo isso em você e admiro isso em você. Você tem essa habilidade, essa facilidade em negociar, em trazer as pessoas para perto. De onde é que veio isso? Valdemir, eu confesso para você que eu não tenho uma resposta objetiva para isso, mas eu posso compartilhar com você dentro de uma linha de raciocínio de vida mesmo, tá? Eu acho que sim, tem uma pitada
do curso de ADM, realizado lá no passado. Eu tive uma experiência empresarial lá do passado, isso me alçou ao mercado, e é verdade, desde menino, né, a gente acabou lidando, né, com gente. É importante ter esse tato, né? Mas quando eu perdi o pai, aí veio pela dor mesmo, sabe? Com 19 anos de idade eu fiquei órfão, portanto eu não sou sucessão. Eu tive que galgar o meu espaço, trilhando aí um caminho com as próprias pernas, né? Mas vem um viés também de dom, a gente acaba aprendendo isso de forma natural, mas com um aspecto muito interessante. Eu sou muito observador dos cases de sucesso. Então, a gente precisa se espelhar, né, naquilo que já deu certo, no comportamento das pessoas que você admira e o que elas fazem, e o que elas não fazem, sobretudo o que elas não fazem. E a partir daí você tem aí um conjunto, né, na minha opinião, um conjunto de elementos para sopesar na sua vida. O que você quer para a tua vida? Eu costumo dizer para os meus filhos, eu digo em casa, né, para minha família, meus filhos, pensem na seguinte frase, que eu sou fã, que a gente usa muito lá no Mato Grosso e em Goiás, que a colheita ela é obrigatória, mas o semear, o que você está semeando hoje é facultativo. E eu quero dizer com isso o quê? Eu sou um pouco seletivo nos meus compromissos, nas minhas relações pessoais, né? Eu busco estar ao lado de pessoas que me agreguem algo, seja na profissão, na vida pessoal, na religião, familiar. Eu meio que evito manter relacionamentos com pessoas tóxicas, pessoas que não agregam, que não me trazem nada de bom, pessoas que, pelo contrário, é até complicado você compartilhar com essas pessoas certas conquistas, né? Mas eu preciso criar essa seleção para que a gente possa entregar, né? Acordar um dia bem, trabalhar um dia bacana, fechar um dia feliz, leve, e a partir daí a gente vem buscando construir esse ambiente, e aí esse ambiente fértil de relacionamentos é fundamental, né, para que você consiga comercialmente alavancar a sua advocacia. Né? Então, eu costumo dizer assim lá para o nosso time do escritório, falei, gente, nós temos o aspecto comercial do escritório. É necessário, né, haver a captação. Claro. Porque o escritório... Né, sem clientes escritório. A coisa não acontece. E o cliente não vem bater toda hora na tua porta. Então, o que é que nós estamos fazendo para buscar atrativos para o nosso negócio? Né, para o nosso crescimento profissional? Então, é um conjunto, respondendo a tua pergunta agora de forma subjetiva, é um conjunto de posicionamentos de vida, sabe, Valdemir? A vida ensina. Né? É muito diálogo com a minha esposa, muita harmonia, né? Muita certeza daquilo que a gente quer. Foco, oportunidades, aonde você quer chegar, por que você está fazendo dessa forma. Estamos hoje numa briga interna grande aí, tentando abrir, ou decidindo se abriremos ou não mais uma filial lá no estado do Pará, né? Onde às vezes a Anaíse fala, olha, segura um pouquinho, não é hora, eu já tenho esse ímpeto de empreender mais, ampliar nossa área de atuação. Enfim, acho que é um conjunto, uma somatória aí de várias características que leva a esse Murilo, né, captador, esse Murilo que realmente a gente tem contado aí com a bênção de Deus e atingido, conquistado bons clientes e entregue, né, muita coisa boa aí no mercado da advocacia no Centro-Oeste. Muito bom mesmo. Avançando um pouco, eu queria tocar numa área que você mencionou rapidamente aqui, mas eu sei que está no teu radar de crescimento, que é a área tributária. A gente sabe, a Elza atua no Brasil inteiro e a gente enxerga esses movimentos de crescimento de áreas e tal, e o tributário explora muito coisas como a base de cálculo do ICMS, que é a tese do século e tal, e
você tem um olhar um pouquinho diferente disso, né? Não ir lá carpir a grama igual todo mundo está carpindo a mesma grama, mas você tem um olhar diferenciado, um olhar do tributário no agronegócio, tem coisas específicas do agronegócio. Como é que é? O que você está olhando aí nesse caldeirão de negócio? Sem ainda adentrar nas minúcias da coisa, né, Valdemiro? Mas, de fato, hoje nós temos um ciclo iniciando, uma reforma tributária a caminho, nós temos aí uma atuação fiscal extremamente arrecadadora, né? Nós temos aí uma atuação desse aparato todo de fiscalização forte em cima do agronegócio, é um segmento que gera muita receita, né? Muito giro de valores em cima do agronegócio, e aí a carga tributária, né? Ela, por vezes, ela acaba exigindo do contribuinte, do produtor rural, um ônus, né, por assim dizer, um ônus para além do princípio da legalidade. Uhum. Somado a isso, paralelamente a isso, nós temos a atuação, né, do fisco como um todo, dos agentes, né, dos fiscais, que por vezes, na sua interpretação pessoal, acaba por punindo, né, o contribuinte, e não naquela auditoria, naquela fiscalização tributária propriamente dito, mas sim uma atuação punitiva. Então, dentro deste ambiente, né, surge aí realmente um mercado forte que já existe, já é consolidado no Brasil, né, da recuperação tributária. E dentro da especificidade do agronegócio, nós temos aí várias situações onde uma atuação de uma boa assessoria poderia não, certamente reverterá, né, a injustiça tributária praticada contra este ou aquele contribuinte, contra esta ou aquela empresa do agronegócio. Então a ideia é essa, estamos preparando aí um pacote de produtos e que certamente nós estaremos aí atuando e entregando aí para os nossos clientes aí a partir daqui 60, 90 dias aproximadamente. Muito bom, muito bom. Agora vou tocar fundo no coração agora, hein? Quero falar sobre o poeta, Benedito Silva Freire. Como é que é ser filho de um poeta, uma das personalidades mais respeitadas do estado do Mato Grosso? É diferente, é uma responsabilidade grande, porque além de poeta, ele foi um grande jurista, né? E eu tenho muito orgulho de ser filho dele e, ao mesmo tempo, muita responsabilidade para zelar de um nome, de um sobrenome, diante de cenários em que a gente acaba por decepcionar na nossa profissão. A nossa profissão, né, não é só rosas, a nossa profissão tem espinhos. Infelizmente a gente acaba, perdão pela emoção, mas imagina, a gente acaba por vivenciar certas concorrências desleais. Eu paro por aqui. Então a gente precisa lembrar do dever de zelar por uma biografia. Muito bom. Me desculpe por tocar nesse ponto, mas é que é importante. Eu sei que vocês lá no escritório respeitam muito o legado. Vocês carregam esse legado, vocês carregam esses princípios. Eu não podia deixar de tocar nesse assunto, porque os negócios hoje, como você acabou de dizer, a profissão é muito dura, às vezes a concorrência é rasteira e os negócios eles precisam ser sustentados e calcados em cima de princípios muito sólidos, muito arraigados. E quando eu vejo em vocês, né, em você, na sua esposa, que vocês trazem o legado familiar, que vocês trazem esses princípios que já de muitos anos e décadas solidificando o negócio, eu tenho... Como é que eu vou dizer? Eu tenho orgulho de ver isso, sabe? Eu, aqui do lado de cá da mesa, como um consultor que enxerga essas coisas, eu tenho orgulho de dizer, eu tenho clientes que têm princípios sólidos, que carregam esses princípios sólidos, e por isso, entre outras coisas, mas um dos principais motivos esses princípios sólidos sustentam o negócio. Eu acho que essa é a beleza da vida, né? Da advocacia. Se nós perdermos esse encanto, perde o sentido. Exato. Né? Nós precisamos... Não é só por dinheiro, né? Não. Absolutamente. Dinheiro é consequência, na verdade, de tudo. Né?
se a gente perder esse encanto, se a gente perder esse norte, não faz sentido. Uhum. Aí é melhor cuidar de outra coisa, mudar de profissão, né? Mas, de fato, nós precisamos ter essa visão de certeza de um caminho certo, sólido, mas, e aí voltando, Waldemiro, para uma visão empresarial do negócio. As características, retidão e uma visão empresarial. É necessário esse conjunto, sabe? Na minha opinião, esse conjunto faz toda a diferença. E esse conjunto faz diferença na medida em que essa visão empresarial passa por um planejamento. O advogado que não planejar o teu negócio, o escritório que ficar na mesmice. Hoje nós temos e contamos aí já com algumas consultorias, antes de chegar a ELS, inclusive, mas se você não tiver uma visão panorâmica do teu escritório, uma divisão por áreas. Nós temos hoje a nossa controladoria jurídica muito forte, uma atuação muito, muito eficaz. Nós temos um advogado especialista em controladoria jurídica cuidando dos nossos processos, do nosso BI interno, a apresentação desses relatórios aos clientes, o envio, um trabalho de controladoria, ao lado de um time técnico forte também, capacitado, com papéis distintos. Eu brinco com as advogadas, os advogados do escritório. Sexta-feira o advogado terminou a peça dele, passou para a controladoria, já pode tomar um chopp. Boa. Né? Se o controlador vai sair do escritório meia-noite, 11h59, porque o PJE estava com problema, é problema do controlador, é a profissão dele. E como nós temos também o nosso braço de gestão administrativa, financeira, então nós temos hoje, de forma clara, uma empresa. Uma empresa que funciona com as suas áreas próprias, com as suas competências próprias, e todo mundo falando a mesma linguagem. Uma linguagem de um escritório corporativo. Perfeito. Não um escritório de família, familiar, lá da época do meu pai. Não é isso. Aquela advocacia hoje não tem mais espaço. A não ser que o advogado queira ser uma boutique e terminar a tua vida sendo boutique. Né? Ele, a secretária, mais um filho, um estagiário e acabou. E junto com ele acaba o escritório, né? E junto com ele acaba o escritório. E temos casos de amigos em Goiânia que faleceu e não preparou a sucessão. Eu estou preparando a sucessão. Para quem? Eu não sei ainda. Não sei se meus filhos serão ou não advogados. Um eu sei que não será. Mas eu tenho um caçula que talvez, né, se encante aí pelo direito, enfim. Mas o fato é que, sem esta visão panorâmica, sem esta visão estratégica corporativa, o escritório não chega a lugar nenhum. O time de gestão é fundamental. Nós temos aqui o marketing jurídico como um viés da gestão, nós temos aqui a TI, o investimento em tecnologia. Eu sou um apaixonado por isso. Né? Não é à toa que eu tenho um filho engenheiro de games, nada a ver com direito. Mas eu também tive um contato no passado com tecnologia. Então eu sei da importância de termos software, investir pesado em tecnologia. Né? Eu tenho um auxílio da ELS, enquanto a nossa gestão financeira é terceirizada para vocês. Quer dizer, para pagar assim, uma taxa lá no Mato Grosso, eu não demoro 10 segundos. É um clique que eu dou no meu aplicativo, autorizei o pagamento. Pronto. Isso funciona de forma automática. A nossa controladoria gera a demanda, vem aqui para a ELS aqui no Paraná, aqui em Curitiba. A tua equipe prepara e já me manda um zap, ó, tá no sistema, já pode autorizar. Autoriza aí. Ou seja, nós estamos em 2023. A distância geográfica perdeu sentido. Exato. Eu costumo dizer para a Anaíse, que eu falo mais com a Letícia, a sua financeira que cuida do escritório para nós, do que quando era lá dentro do escritório, que eu tinha o Bruno, lá nosso financeiro, que ficava do outro lado do escritório. Porque aí eu tinha que sair da minha sala, às vezes na sala do Bruno e voltava, entendeu? Então isso acontece de forma transparente, de forma automatizada, né? Análise financeira, as reuniões. Como é que o advogado que está ainda enraizado lá no passado vai ter a visão... Não consegue, né? Empresarial de passar o login e a senha de cadastramento de banco para uma empresa do Paraná. Porque o advogado é aquele cara, né? Pegado, né? O que é meu é meu. O advogado, por natureza, é assim.
Mas a gente precisa ser um pouquinho empreendedor. Sim. Tem que ser um empresário também. Tem que ter um olhar de gestão. Imagina só o Murilo fazendo tudo, né? Não é Não ia dar impossível. certo? É impossível. E mais, e aí você precisa fazer conta. Sim. É muito mais barato para o escritório terceirizar determinadas atividades do que montar dentro da sua própria estrutura Exato. um núcleo de financeiro, etc e tal. Imagina só, né? Se você tiver um financeiro interno e de repente esse teu financeiro pede para sair. Sim. Até você embarcar outra pessoa, treinar essa pessoa e ela voar do jeito que deveria, aqui na terceirização a responsabilidade não é tua. E sem falar no custo E tem que tá trabalhista, CLT e exato. tudo aí vai, né? Exato. E aí, né, eu costumo brincar com o Jorge, essa leitura, né, também, essa leitura, quando você terceiriza esse financeiro, a leitura do teu resultado, como é que você está indo, a sua performance, o seu engajamento no marketing. Então, eu quero dizer que a gente tem que ter a mente aberta para inovar. Perfeito. Inovação. Você precisa buscar como advogado a tua inovação do teu negócio. Porque a dinâmica social é muito rápida. Exato. A concorrência está aí todo dia. E as mídias sociais potencializam isso. E essa- Vamos ver quem não quer. E essa gurizada nova chegando também. Essa gurizada nova chegando, quantos cursos todos os dias, colocando quantos profissionais. Né? Eu tive a oportunidade de ficar por 8 anos dentro de uma sala de aula, convivendo com essa meninada. E me dá saudade, porque você aprende muito com essa meninada. Né? Então você precisa entender que existe um mercado fantástico. Você vai na Fenaló hoje, são startups, Sim. são sistemas, são produtos. Né? Não se fala mais, né, na Fenaló de outra coisa que não seja inovação tecnológica. É isso mesmo. Em várias áreas. Aqui- Gestão de processo, vários softwares. Há 15 dias atrás estive na B2L que tinha 82 expositores de tecnologia. Só tecnologia. Então pronto. Como é que o advogado que quer olhar para o futuro, para o mercado e atuar, não vai colocar dentro do teu próprio negócio, dentro da tua própria estrutura, tecnologia? Exato. É isso mesmo. Então, essa visão, né, de planejamento, né, definição de metas. Outra coisa, a cultura interna do escritório. Boa. Isso é fundamental. A grande virada de chave na nossa vida profissional foi essa cultura. Todos que entram hoje no Silva Freire Advogados sabem do teu plano de carreiras, sabem do regimento interno do escritório, sabem do código de vestimenta, sabem das regras de remuneração fixa e remuneração variável, sabe que existe um faseamento. Eu costumo dizer lá, Valdemiro, o seguinte, aqui não é banco. Vamos produzir para compartilhar riquezas. Nós precisamos produzir honorários para depois compartilharmos entre nós esses honorários seguindo a regra do nosso negócio. Boa. Todos assinam documentos de adesão a essas regras quando iniciam uma parceria com o escritório. Então, isso só foi possível através de quê? De uma virada de chave. Quando é que isso aconteceu? Lá no passado. Sim. Lá no passado, quando nós entendemos que o planejamento, que esta visão cultural era fundamental para o crescimento do escritório. E nós realmente deixamos, então, uma gestão doméstica, por assim dizer, para uma gestão empresarial. Boa. Virou um escritório corporativo. Virou escritório corporativo. Muito bom. É isso. Muito bom. E essa terceirização de atividades, né? Marketing, financeiro. Quando vocês decidiram por isso, deu uma dorzinha no coração? Confessa aí. É uma quebra de paradigma, paradigmas, né? E realmente, você abrir tua senha bancária para uma empresa terceirizada que vai ver o quanto você fatura, o teu saldo bancário, sou estranho. Para o escritório de advocacia, que as coisas são fechadas, né? Às vezes um sócio não sabe, não conta para o outro algumas coisas. Mas na verdade, é uma questão cultural. Né? Nós precisamos entender que é assim que funciona o mundo corporativo. Né? A gente precisa de alguém para poder crescer. Você não consegue, eu não tenho perna para crescer sozinho. Isso. Minha pergunta era justamente isso, eu queria abordar exatamente isso. Você não pode ser o fundador do escritório, não pode ser a tampa do negócio. Sim. Né? E a hora que você quer concentrar tudo na tua própria mão, você acaba gerando uma pressão
desnecessária para o negócio, porque é a tua capacidade produtiva. Você precisa de time, seja interno ou externo. Isso. É isso. Aliás, ontem a Érica, na reunião nossa, brincou no final, foi despedindo, né? Falou, olha, Murilo, eu gosto da tua pegada porque você busca a valorização do teu pessoal, das pessoas. Né? Dos teus sócios, dos associados, enfim, do time. Porque eu entendo assim, eu não quero ninguém no escritório recebendo apenas e tão somente uma remuneração fixa. Eu quero que todos participem dos resultados. Agora, é necessário compreender que para que você possa ter a participação dos resultados, você precisa ajudar a construir o resultado. Não fique na tua cadeira, olhando para o céu, achando que vai cair do céu. Aqui não é banco. Vamos produzir para compartilhar resultados. Esse é o meu lema. Sentadinho na cadeira, o que pode acontecer é a porta abrir, né? Para você ir embora. No máximo. Aliás, aproveitando o gancho do porta abrir, eu costumo dizer que isso é muito comum na advocacia, na indicação. Fulano indicou, Beltrano indicou. Odemiro, minha experiência pessoal diz claramente, sobretudo no estado de Goiás, onde iniciei há 12 anos atrás, portanto, há 20 no Mato Grosso, mas lá foi uma experiência, digamos assim, nova. A porta abre, mas não te garante, né, a permanência lá. Boa. Se você não tiver uma entrega técnica, se você não tiver uma relação honesta, se você não tiver uma política de precificação válida, se você não tiver uma relação de confiança, se você não construir essa relação de confiança com o teu cliente, de nada adiantou abrir a porta. Isso mesmo. De nada adiantou abrir a porta. A porta, da mesma forma que abre, ela fecha. Então, na verdade, resumindo para você no meu pensamento sobre tudo isso, é uma arte que tem que estar muito apaixonado por ela. Isso aí. Não é fácil. Mas é gratificante para aqueles que amam a advocacia. É isso. Acho que era Rui Barbosa que dizia, né? A advocacia é a profissão de fortes, né? Exatamente. Aqui não tem lugar para fracos. É isso mesmo, eu concordo, é verdade. Muito bem. Queria te agradecer de novo pela tua vinda aqui com o nosso convite, atender nosso convite. Eu sei que tua agenda é super, ultra concorrida. Me sinto orgulhoso aí por você ter atendido o nosso pedido. Uma grande satisfação sempre estar contigo. E as portas da El sempre muito abertas aqui para você. Curitiba, com frio ou com calor, venha sempre. Tá sempre muito bom ter você aqui. Murilo, muitíssimo obrigado. Se quiser fazer as suas declarações finais, fica à vontade. Eu que agradeço também, Valdemiro, o time da Els, a todos aqui, vocês, que de certa forma nós já estamos juntos há um certo tempo e vem fazendo toda a diferença no Silva Freire Advogados. Eu quero parabenizar a iniciativa de vocês por formar esse grupo de profissionais que tem muito a colaborar no crescimento dos escritórios de advocacia. Contem conosco. No Mato Grosso, em Goiás, já tenho ecoado o nome da Els lá nessa região e quero te pedir inovação. Todas as vezes que vocês, tem uma coisa nova aqui, Murilo, estamos aqui desenvolvendo aqui, dá uma olhada nisso, pode ser interessante. Joia. No mais, obrigado também pela oportunidade e ficamos à disposição aí para colaborar com vocês naquilo que for possível. Maravilha. Muito obrigado, Murilo. Obrigado. Valeu. Obrigado. Turma, espero que vocês tenham gostado. Foi, para mim, incrível esse episódio. Tem muito aprendizado aqui. Advogados, assistam mais do que uma vez esse episódio, porque aqui tem muito aprendizado. Espero vocês na próxima. Até lá.